Ai, vamos lá, meu italiano preferido. Vamos, meu italianinho, aceita, meu italiano predileto. Oh, boa noite! Oh, Ciao, buonasera! buonasera anche a te! Olha, É, o carioca, olha o italiano aí, onde ele tá? Ele tá numa rede aí, safado. mas você falou que era para ficar na rede, eu fiquei na rede, não era isso combinado? O Carmine, tudo bem, cara? Tudo bem, dentro do possível, tudo bem. E, Ó, Primes, primeiro, obrigado pelo convite, tá? boa noite, obrigado por você ter aceito. Acho que, além da nossa relação pessoal de amizade, que é muito bacana, você só não fez o risoto ainda de limão siciliano, mas daqui a pouco É verdade. eu ligo pra Mel, quem vai acabar fazendo é a Mel. A Mel, para quem está escutando, seria a minha mulher, que cozinha muito bem, por sinal. Daqui Estou a te pouco eu devendo ligo, este risoto. daqui a pouco eu ligo pra Mel e ela faz e você só vai saber quando eu chegar, entendeu? Tá bom, combinado. Carmine, mano, ó, Combinado. primeiro é um prazer ter você aqui, eu acho que é uma honra ter você. Como todos os outros profissionais que passaram aqui, você faz parte da história da luz, não só no Brasil, mas na Itália. A sua contribuição vai ser muito importante. Esses registros são registros que eu estou classificando como históricos, eles vão estar lá e vão fazer parte de pesquisa de quem quiser pesquisar, e é uma honra ter você aqui. E eu quero começar como a gente tem começado, né? Que ano que você começou? O que te... Vamos falar em específico da Itália, tá? Depois a gente vai entrar no Brasil. Que ano você começou? O que te levou para a luz? O que te inspirou? Eu acho que o que te inspirou a ir para a luz e qual inspiração te manteve a ficar na luz? Então vamos falar isso primeiro na Itália, né? Que ano você começou lá tal, e depois a gente para e fala daí da sua história com o Brasil, entendeu? Tá ok. Então, bela pergunta, obrigado pela pergunta. Eu vou ter que começar, então, lá final dos anos 60. Apesar de eu ter nascido no começo dos anos 60, no final dos anos 60, eu comecei a fotografar, exatamente com 5 anos de idade. Meu pai me deu uma máquina fotográfica na mão, uma Boeinglander com uma lente fixa, era totalmente manual esta máquina. Então você tinha que fazer o foco, você tinha que abrir o diafragma, e essa parte, com 5 anos de idade, claramente, quem fazia era o meu pai, né? Mas ele me dava a máquina fotográfica e eu batia foto. Então ele começou a perceber que eu tinha uma composição, essa palavra claramente eu não conhecia, mas eu tinha uma composição interessante e uma mão firme. Ele tinha a mão firme, mas ele percebeu que quando a gente ia nos batizados da família, nos casamentos da família, nas festas de primeira comunhão, e todo mundo ficava bêbado, inclusive ele, as fotografias deles ficavam meio tremida. Esse é fato da história. Desculpa te cortar, isso em Nápoles, né? Para quem não Isso sabe, Em o Nápoles, Carmine. quando 5 anos de idade. Ou seja, eu tinha 5 anos de idade. E aí o meu pai, em um certo ponto das festas, dessas festas de família, me chamava e falava, bate uma foto. Vem aqui, bate a foto. E aí aquela foto de família, todo mundo lá. Eu era baixinho, uma criança de 5 anos. Então eu subia em cima do banquinho ou de uma cadeira e eu fotografava. E ele começou a ver que a fotografia era boa. Tão boa que ele me deu confiança e com 6 anos de idade eu ganhei uma máquina fotográfica, uma Instamatic 50, e na época era película, era um filme colorido. Então foi uma honra, eu passei do preto e branco para uma máquina minha e colorido. E ficava aqueles 10 dias, às vezes 15 dias, para aguardar a chegada do resultado das fotos. E para mim, foi assim que começou a minha relação com a luz e com a fotografia. Na verdade, meu pai, que é um fotógrafo amador, um cinegrafista amador, ele me passou esta paixão pela fotografia. Então eu comecei a fotografar bastante, comecei a entender a máquina fotográfica dele, já com uma idade um pouco mais para frente, os 7, 8 anos, comecei a entender o que era profundidade de campo, o que era exposição, como fazer
a regulagem manual da luz sobre a experiência que eu estava adquirindo. E aí as fotografias começaram a ficar muito interessantes. Eu fazia uma experiência. Ele, às vezes, me comprava um filme colorido para eu fazer o que eu queria. Aí eu começava a fotografar os amigos, as amigas, os bichos, copos, janelas, qualquer objeto que me chamava a curiosidade, e como esse objeto ficava na luz da máquina fotográfica que eu capturava. Então, eu comecei a fazer fotografia de manhã cedo, de noite, de tarde, e eu percebia que a mesma fotografia, em horário diferente, isso tudo empiricamente. Era uma época sem internet, sem nada. Então, esse foi o meu primeiro estudo muito empírico. Depois, a paixão começou a ficar cada vez mais intensa nesse assunto, e quando eu cheguei ao volta dos 12, 13 anos, eu comecei a frequentar um laboratório do meu tio, Zio Michele. Isso foi em que em ano? Nápoles. Isso já era começo dos anos 70. Já estamos chegando quando eu estava começo dos 70, 72, 73. Então, nesta época, eu já estava com 10, 12 anos e estava começando a trabalhar no laboratório desse meu tio, criança. Depois da escola, fazia a minha lição de casa rapidamente, ou mentia para minha mãe. E eu ia no laboratório desse meu tio. Esse laboratório era um laboratório ele fazia reparações, manutenção de aparelho de som, rádio, estéreo. Então, eu comecei a entender de eletrônica com ele, praticamente. E, ao mesmo tempo, ele fazia também instalações elétricas. Então, às vezes, fazia a instalação elétrica como eletricista, mas também, entre aspas, como light designer, porque às vezes o cliente pedia para ele colocar uma luzinha, né? Então, a luz foi uma outra coisa que me foi dada por este tio, o conhecimento técnico. Então, aprendi que existia um cabo, existia um interruptor, existia uma amperagem, existia uma voltagem, isso sem ter o conhecimento didático de uma escola. Quando eu entrei no Instituto Técnico para Construções Aeronáuticas, que foi a minha escolha, a paixão para a luz começou a ser cada vez mais forte. Então, meu tio, aprendi o significado do que era um potenciômetro. E lá para os 14 anos, eu praticamente montei uma discoteca no porão da casa do meu pai. Você me contou essa história. O meu pai não estava acreditando. O porão, para vocês terem ideia, é um porão que ainda está lá, de mais ou menos quase 200 metros quadrados. Eu peguei uns 120 metros quadrados desse porão, pintei parede de preto, de azul, e coloquei caixa de som, coloquei aqueles spot par 30, né, coloridos, e montei uma mesa com 10 canais de potenciômetro e flash bottom. Tinha 14 anos, montei uma discoteca, se chamava Black Virgin, essa discoteca, tinha uma lâmpada, que era aquela enorme de mercúrio, né, que se chama luz negra. E acho que era um soquete 40 na época, era uma coisa enorme, gigantesca. E um monte de barbante para fazer aquele efeito colorido, branco, com a luz negra, né? E aí, essa discoteca durou até os 19 anos. Meu pai não aguentava a discoteca no final de semana. Tem alguém falando aqui, ó, Virgin. Black Virgin, exato. Deve ser alguém da minha família que está falando isso. Então, essa é a Maria, essa é a caçula. Um beijão para a Maria. Eu não estou chegando daqui a tela dos nomes, mas um beijão para a Maria. Então, então a discoteca que era aberta, que na verdade eram festas que aconteciam no final de semana, sexta e sábado, que eram os dias que meu pai trabalhava no salão dele de cabeleireiro, então chegava um pouco mais tarde e eu conseguia esticar. Mas ele pedia para parar, enfim. E aí lá foi outro estudo empírico da luz. Até que comecei a ter uma relação com o pessoal da dança. Tinha um amigo músico, o Ricardo Veno, que me levou para esse universo da dança. A gente era amigo de pré-adolescência, né? E o Ricardo falou, vai ter uma audição para um espetáculo de dança.
vamos lá ver como é que é, estão precisando de gente que não é bailarina, acho que essa história eu nunca contei, mas que não é bailarino, mas estão querendo alguém na dança, e tá cheio de mulheres bonitas, né? E esse detalhe, tá cheio de mulheres bonitas, foi, para nós, com 16, 17 anos, era o que mais estava interessando no momento. Aí fomos lá e entrei no universo da dança assim. Acabei sendo escolhido para esse espetáculo. Eu até dancei no Festival Internacional de Dança de Nervi, como bailarino não profissionista, foi a única experiência. Mas eu me preocupei um pouco da luz também, o que estava acontecendo nesse universo. E aí, desse momento para frente, eu tomei a decisão de me interessar ainda não mais pela fotografia. 80, já chegamos nos anos 80. Estamos no começo dos anos 80. Tinha 16 anos, é isso, 80. Então, nesse momento, tinha passado essa experiência de adolescente e criança, de brincar com a fotografia e com a discoteca na casa do pai, fazendo experiência no final de semana, e de repente, nos anos 80, comecei. E aí, comecei um pouco mais, eu trabalho como técnico de luz, mas de uma forma ainda amatorial, De uma forma amadora, de uma forma amadora, obrigado. E fui com uma coreógrafa bailarina da época, Loredana Caserta. A Loredana montou uma companhia que se chamava Ladri di Luna, e ela falou, como todas as companhias no começo de dança e de teatro também, não tinha grana nenhuma, então ela falou, olha, eu não tenho que te pagar, mas eu gostaria que você montasse uma mesa de luz, fizesse um espetáculo. E a gente fez isso. Desculpa, só não te cortar, não perde o raciocínio. Sim. Mas olha como as histórias se difundem, independente de ser na Itália ou no Brasil. O teatro não tinha dinheiro. E não tem dinheiro. Então, independente de ser no Brasil ou na Itália, essas histórias elas se difundem, né? Concordo plenamente. Eu, na minha experiência, como você falou na introdução, eu posso dizer que muitas situações que a gente vive aqui, eu vivi também na minha formação. O meu privilégio foi quando eu cheguei em Milão, que vou chegar daqui a pouco, que alguém já conhece a história também, mas neste momento, então, com a Loredana, começou uma turnê lá na região de Nápoles e próximo a algumas cidades de Nápoles com um patrocínio, a gente ganhou um patrocínio de um supermercado, a Copa, que existe ainda hoje. Essa cooperativa, praticamente, o que ela pagava para nós era gasolina, para a gente se locomover, sanduíche de mortadela, e deu uma graninha para eu fazer, exato, mas deu uma graninha para eu comprar um material para fazer mais uma mesinha de luz, porém numa versão reduzida, nos potenciômetros tinha, já era um potenciômetro daquele subir e descer, menorzinho, não era aquela coisa grande, o triac tinha se reduzido, eu precisava de transistor para resfriar, enfim, tinha uma série de coisas técnicas que eu dominava. E aí eu pude fazer uma mesinha menorzinha, 10 canais sempre flash bottom, e aí eu viajava nos lugares desta mesinha e fazia a luzinha desse espetáculo, que foi apresentado em Nápoles, lá por perto. Éramos em 4, e aí... De mortadela? Pão com mortadela, era a nossa refeição, que mais a gente comia, né? Então, sim. Ela pode terminar o seu raciocínio. Então, essa experiência... O Matheus entrou, cara. Aí, Matheus! Matheus entrou. Abraço para o Matheus. Vai me falando que está entrando, que eu não estou enxergando os nomes aqui. A minha posição na rede é bem precária, como você está vendo. Deixa eu me mexer na rede. Não, brincadeira à parte. Obrigado para todos vocês que estão aí participando. Então, aí dessa experiência de Ladri di Luna, que seria ladrões da lua, traduzindo, né?
começou a ter um interesse numa escola que eu frequentava de dança, onde também produzia espetáculo, começou a ter em Nápoles, uma era Movimento Dança, e eram duas, e a outra era, não lembro agora o nome da escola, lembro o nome do professor, o Rodrigo, mas, enfim, aí dessa escola chegou para nós a notícia de um movimento com a dança em Milão, muito forte. A gente teve uma série de stages em Nápoles, entre os quais, por exemplo, Merson Cunningham, que é da dança, sabe quem é, um grande coreógrafo daquela época, foi casado com John Cage, era namorado do John Cage, né? Ele esteve em Nápoles, deu um workshop, eu participei desse workshop, não como bailarino profissional, mas com aquela cara de pau de estar lá, porque era interessante ver o trabalho dele, né? Mas eu não vou esconder que eu estava lá no palco. E todo mundo, quando me perguntava, mas por que você não é bailarino? Por que você está aqui? Eu falava, gente, eu adoro a dança, eu adoro iluminar a dança, e eu acho que a gente faz... hoje escutei outras lives onde se falava isso, né? Adquirir conhecimento estando também no palco e fazendo um pouco o trabalho do ator, um pouco o trabalho do mimo, um pouco o trabalho do bailarino, te faz entender melhor a sua função de iluminador. Então, sem presunção estou falando isso, mas eu acho que alguma vozinha me falava na época que era interessante eu também ficar no palco. Assim, nesse sentido de estudar as técnicas que eu queria iluminar. Então, Merson Cunningham trouxe essas informações com a Gabriela Stazio, que ainda hoje existe, a escola dela, Movimento Dança, acabaram de fazer 30 anos que ela existe, ou um pouco mais, e deste workshop do Merson Cunningham, eu soube numa outra escola em Milão, que se chama, ainda existe também, Cooperativa Espetáculo Culturale. E nesta cooperativa, que também era vinculada, assim como você, a um sindicato, vinculada no sentido, ela era também sede de um sindicato, eu fui para essa escola, fui para esta cooperativa, cooperativa, mas uma escola de dança e de produções teatrais. Então, eu fui lá na função de técnico, procurando ser o técnico dessa escola, que produzia muitos espetáculos, então, com certeza, precisava de técnico. E eu cheguei no momento que realmente tinha, não sei te dizer por qual motivo, mas estava tendo uma transição. Então, fui apresentado... A Maria está falando, ele dança muito bem. Maria, não me entrega. Então, a escola foi apresentada para uma das bailarinas da escola, com a qual eu tinha tido uma experiência profissional em Nápoles, e Marina, se chama esta bailarina, ela me apresentou para uma coreógrafa, Luisa Casiraghi, que ainda a Casiraghi trabalha, inclusive ela tem um canal, para quem quer ver o trabalho dela, muito interessante, Luisa Casiraghi, e ela me falou do espetáculo que estava fazendo e que precisava de um técnico para poder fazer uma turnê na Itália. Esse espetáculo se chamava Neo. E era um espetáculo com a iluminação do Claude Naville. Quando eu escutei o nome de Claude Naville, talvez você conhece, mas o Claude Naville era um dos grandes mestres da iluminação francesa no momento. Então, eu comecei a tremar nas pernas, feito gelatina, porque é como se a gente falasse hoje, sei lá, você vai pegar um trabalho do Jorginho de Carvalho, ou do Aurélio de Simone, ou do Nenê, e aqui está o mapa, você tem que executar esse trabalho. Quer dizer, não está falando de ninguém, está falando dos papas, desculpa se não mencionei os outros, mas, ou do Beck Bruel, por exemplo, né, dos papas da iluminação daqui. E aí me encontrei com esse mapa de luz do Claude Naville na mão, e também uma videocassete, e esse me ajudou pra caramba, do espetáculo. Esse espetáculo
neo com 4 bailarinas, uma coreografia de dança contemporânea com música do René Aubriand, que é um grande musicista francês, marido da Caroline Carson, que é uma grande coreógrafa canadense que mora em Paris há muitos anos, foi uma diretora artística do Teatro La Fenice de Venezia. Então eu estava no meio de gente muito grande e tinha somente 21 anos, de repente, entendeu? Tudo isso com 21 anos. Aí, nesse momento, foi o meu grande pulo para a carreira profissional de técnico de luz, praticamente. Não estou falando de iluminador, ainda técnico de luz. O que tinha assinado, entre aspas... Então, tinha 21 anos, estavam falando de 85, praticamente. 85. Foi o meu pulo, 86, 85, 86, foi o meu pulo, esse dos anos eu faço um pouco de confusão, tá? Eu vou pelo número da minha idade, mas quando eu tenho que fazer a matemática, quando você me pergunta aqui, eu não quero, mas enfim. E aí a Casiraghi, quando me deu essa fita cassete, falou para mim, olha, dá uma estudada, vê o que você consegue fazer, mas, tipo, não me dando muita confiança, ok? Um desafio, porque ela estava indo na indicação da uma das bailarinas, que tinha me apresentado a ela, que confiava dela, mas ela não conhecia eu. E como uma pessoa de Milão, sem preconceito, mais uma pessoa de Milão, comigo, que era de Nápoles, e não me conhecia, ela falou, bom, não sei quem é você, é um moleque de 21 anos, você não tem currículo, não tem nada. Eu fui sincero, falei, olha, eu até hoje fiz tudo como um amador, né, nada de profissional. Então, eu peguei isso e, com a minha formação técnica, aí vou na importância do estudo teórico. Isso é, um instituto técnico para construções aeronáuticas, onde você aprende desenho técnico, onde você aprende física, você aprende muito a física da luz também. Eu estava fazendo também um curso universitário como engenharia aeronáutica. Então, para mim foi fácil tanto a leitura do mapa de luz, quanto da decodificação da luz, pela minha experiência como fotógrafo, dentro do videocassete. Então, peguei isso, decorei a coreografia e, de repente, fomos para Roma, na cidade de Roma, onde a gente ia estrear, né? E aí eu me lembro de uma linguagem, né, lá em Roma, técnica, que os romanos... O francês, ele não foi. O francês eu não tinha visto ainda. Não tinha visto ainda o francês. Eu só tinha conversado... Foi bom você ter falado isso. O francês eu não tinha visto o espetáculo. Eu fui conversar com o Claude Naville num jantar em Milão, aonde ele tive sorte, porque ele também falava muito bem italiano, o francês. Ele falava o francês, ele falava o inglês, ele falava o italiano, e falava uma outra língua que acho que era flamingo, alguma coisa assim do nórdico, porque, na verdade, ele era de uma região fora da França, onde tinha esta língua dele. Já faleceu o Claude Naville, eu já chorei muito quando ele faleceu, porque na verdade ele virou o meu mestre. Fui ele que como um pouco para você o Aurélio, né, foi o seu mestre, o Claude Naville foi o meu mestre. Então eu tinha jantado com ele e com a coreógrafa Luísa, numa noite, a Luísa estava com a namorada não, desculpa, com uma amiga dela, fotógrafa, nesse jantar, e aí ele me passou algumas dicas sobre como operar a luz, a sensibilidade que tinha que ter. Ele me fez perguntas se eu tinha entendido as passagens, era, na minha memória, verificar se eu tinha entendido o posicionamento das luzes. Mas naquela época, a gente, além do mapa, que era só planta baixa, eu não tinha corte. Então, quando você não tem corte, é complicado. Caso tenha alguém que não sabe. Um desenho de corte é um desenho que, quando você olha, ele te dá a ideia da altura das varas de luz em relação ao piso do seu palco. Óbvio, a relação ao piso. Então, você sabe
qual é a distância que você tem que dar para ter aquele efeito entre a vara e o refletor e o chão. Então, se as varas estão a 7,5 metros, você tem uma angulação. Se as varas estão mais baixas, você tem uma outra angulação. Até você saber qual é o tipo de refletor que você vai usar, né? Exatamente. Até isso, né? Então, o mapa de luz dele era um mapa baseado... O Guilherme Bonfante entrou, agora a tela treme. Opa, mestre Guilherme! Eu adoro o trabalho do Guilherme. Mas eu adoro, eu adoro o trabalho de muito de vocês daqui do Brasil, né? Domingo Quintilhano, por exemplo, é outro grande que eu espero que você chame para entrevistar, né? Dentro do que eu me reconheço como... Daí a gente vai fazer um repeteco, acho que é dia 24 agora, 25, eu não lembro. Eu tô com uma agenda de lives de amigos de todas as partes do mundo que acontece, que hoje, por exemplo, tinha uma do Valmir Pérez, junto com o Paulo Tornozelo, junto com se não me falha, com a Camila, que estava acontecendo no mesmo horário que a deles, tipo 5 ou 5:30 e até às 18:30, enfim. Estamos com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas continuando no assunto, então não tinha, tinha só planta baixa, não tinha corte. Então era difícil para mim isso, né? Definir as alturas. Porém, quando ele percebeu a minha tranquilidade na leitura da planta baixa dele e em dizer que eu ia fazer uma composição, porque aí eu estava usando o meu domínio da linguagem fotográfica na linguagem teatral. Eu vi que ele se sentiu tranquilo e ele passou essa tranquilidade nesse jantar para a Luísa Casiraghi, que, num certo ponto da conversa, ela perguntou em francês, mas eu entendi. Ela falou, você acha que ele está firme? Tipo, uma coisa assim, né? Você acha que ele está firme, está seguro? E ele respondeu, oui, eu acho que sim, né? Ele falou, sim, très bien. Fica tranquila, está muito bem. Eu entendi isso. Essa é a minha memória de de mais de 30 anos depois. Mas, enfim. Aí fomos para Roma. Em cima disso, fui para Roma. E em Roma, eu encontrei os técnicos. Detalhe: aqui, aqui no Brasil, quando você vai de um lugar para o outro, o Benjamin se pode chamar paralelo, pode chamar multicontato, hoje chama até baby esponja, outro, como é que era? Esponja. Escutei cada sinônimo para a mesma palavra, que eu fui em Roma e eles falaram uma palavra que aqui, aliás, eu escutei anos depois traduzida, que era chicote. Né? Eles falaram, vamos pegar um chicote? Pois é. Aqui a gente sabe o que é um chicote. Multivia, MF, enfim. Exatamente. Só que até então, com a linguagem, aí vai na experiência técnica do tio, eu sempre tinha chamado de multicabo. E nunca tinha chamado um chicote de chicote, multicabo. Aí o cara falou para mim, escuta, nós vamos puxar um chicote? Eu falei, por quê? Tem alguém que tem que bater, alguém que está se machucando. Aqui é que a gente tem que bater. Tem que chicotar alguém. Ele falou, não, mas o que você está pensando? Chicote, é isso daqui. Ah, multicabo. Eu falei, essa a gente chama multicabo. Eu falei, não, aqui chama chicote. Mas era a mesma palavra, gente. Em italiano é frusta. Olha só, nós temos mais 10 minutos dessa live até ela cair. Aí nós vamos voltar. Então, nesses 10 minutos, tenta resumir essa tua passagem, o final da Itália, para a gente poder, quando voltar, já entrar no Brasil. Então, aí, desse espetáculo da turnê, ganhou prêmio, esse espetáculo. Ele começou a rodar toda a Itália. Fomos para Paris. Em Paris, finalmente, o Cloneville veio assistir o espetáculo. A história de como eu cheguei em Paris seria uma história à parte que eu vou contar numa outra live, se você me lembrar, porque é muito boa. E o Clone veio a gente pode começar a live, a gente pode começar a segunda parte daqui a pouco, com 5 minutos você falando, para a gente poder entrar no Brasil. Tá, ok. Então, mas vou continuar mais um pouco agora, é isso? Sim, tenta finalizar essa parte da Itália para a gente já... Vou finalizar. Então, dessa experiência com a Casiraghi, eu, na cooperativa, comecei a fazer um monte de espetáculo um atrás do outro, porque
adquirir confiança, experiência, e, paralelamente, a Escola Cívica de Milano, que é da Paolo Grassi, começou a ter um curso para iluminação cênica. E esse curso era maravilhoso porque você recebia um salário para participar. Um pouco como a SP São Paulo, só que o salário não era só dado aos professores, mas era também dado aos técnicos para ajudar a vida deles. Né? A gente recebia um salário. E você trabalhava nos 3 teatros da escola, que era o Teatro alla Scala de Milano, o Teatro Lírico e o Piccolo Teatro do Giorgio Strehler. Né? Esses 3 teatros que são da prefeitura, como aqui nós temos os nossos da prefeitura, os técnicos iam de manhã ou de tarde tendo aulas teóricas e vice-versa, aulas práticas. Então você era escalado de manhã ou de noite. Aí eu tive essa experiência. E nessa experiência como técnico, você também tinha as primeiras, a introdução ao discurso da concepção cênica como iluminador, o processo da formação do light designer cênico, praticamente. Então, essa foi a minha experiência. De lá, entrei diretamente no Teatro Lita, que é um teatro de Milão, e aí estamos falando de 90, 89, 90, mais ou menos. E no Teatro Lita acabei fazendo a direção de palco também. Tinha uma companhia de teatro que fazia espetáculo itinerantes, a gente viajou na Itália inteira, e aí as produções eram assim, 9 espetáculos por semana, 7 montagens sobre 7, eram dias que a gente tinha 2 espetáculos ao mesmo tempo. Tem espetáculo que eu fiz 180 vezes, em 180 lugares diferentes, em 365 dias. Então, o monta e desmonta como técnico foi uma das coisas que eu mais fiz nesta fase de Milão, praticamente. Além dos eventos que... Mas aí você... Também. Mas aí você já não morava mais em Nápoles, você foi morar em Milão. Não, em Nápoles, mudei de Nápoles definitivamente em 86, final de 86, cheguei lá em Milão, e aí começou a minha carreira em Milão, e fiquei em Milão quase 10 anos, ou 9 anos, praticamente, fiquei em Milão. E lá de Milão, acabei fazendo trabalho em poucos países da Europa. Na verdade, eu viajei muito na Itália, com a companhia, fiz algumas coisas na França, algumas coisas na Suíça, fui também no Portugal, Espanha só para prazeres, mas a nossa companhia era uma companhia de teatro infantil. Por incrível que pareça, era uma companhia, a gente tinha um número e aqui quando eu cheguei, por exemplo, foi um choque para mim ver como era tratado o teatro infantil, e como é tratado ainda hoje, né? Eu lembro do Capella, que era um dos nomes na época. Peraí. Finaliza a Itália para a gente na volta falar, e aí você tem razão. Então, finalizar a Itália é isso, dessa experiência da escola, da experiência no Teatro Lita, e do Teatro Lita com esta companhia, fazendo um monte de eventos também no teatro. Mas teve momentos que... Desculpa perguntar, mas você não fazia só o trabalho técnico de montador, operador, ou você fazia a criação também? Estava fazendo a criação também, em companhias de vários níveis, né? Era uma companhia tanto de teatro quanto de dança, estava assinando, e no Teatro Lita eu cuidava também da companhia, fazendo o espetáculo fora, então eu fazia a função do técnico, montava, desmontava, dirigia também o caminhãozinho, a gente não carregava, descarregava, quando isso acontecia a gente ganhava um dinheiro à parte, operava a luz, a gente fazia de tudo. Ganhava muito bem, e eu preciso dizer isso, a gente como técnico, os nossos salários, para você ter ideia, a gente ganhava mais do elenco. Nosso salário era superior ao salário do elenco. Dependendo dos espetáculos no Brasil, não é muito diferente isso acontecer hoje, né? O elenco era registrado e tudo mais. Nós também, todo mundo registrado. Tanto que pelo número enfim, a gente ganhava mais porque a gente somava funções, ok?
Então, isso que dava um salário mais alto respeito a um bailarino, por exemplo, que tinha um salário já legal. E aí o trabalho, às vezes, era... Eliel Ferreira, dizendo que foi aqui em Milão que ele te conheceu. O Eliel Ferreira é um brasileiro, um grandíssimo amigo, com o qual tive também a oportunidade de trabalhar, além de ser amigos de amizade em comum, mas ele me hospedou várias vezes quando eu voltei em Milão. Amo ele, estou feliz que ele está aí online. Tchau, Eliel, te amo. E ele me levou para fazer, inclusive ele é um grande técnico, tanto de luz quanto de cenário, e também, principalmente, um ator também, e ele é um cara que trabalhou só, nada menos, com um senhor que se chama Dario Fo, entendeu? Que é prêmio Nobel da literatura. O Eliel é um que eu acho que você teria que chamar para dar uma conversada também, igual a gente está fazendo agora, porque ele tem muitas histórias para contar. E nós montamos um espetáculo junto, que também foi nós dois somente, numa cidade que, se ele vai lembrar daqui a pouco, eu não lembro o nome da cidade, se foi Modena, alguma coisa assim. Foi uma experiência maravilhosa com ele. A gente chegou atrasadíssimo por causa do treino, atrasou o trem, alguma coisa assim. Eu lembro que em 2 horas nós montamos algo que normalmente ele falava que demorava uns 5, 6 horas. Ele falou, só vai atrás de mim, vamos. E nós dois conseguimos montar esse espetáculo, que não lembro mais o que era. E eu estava fazendo uma ajuda, estava ajudando ele praticamente. Eu estava de férias, ele falou, vem me ajudar nesta. Eu fui lá, foi uma experiência maravilhosa com o Eliel. E aí, de Milão, enfim, a carreira começou a deslanchar. Então, a cooperativa me chamava para fazer todas as produções. E lá eu assinava também. O Eugênio Mello, outro coreógrafo brasileiro, por isso também esta minha chegada no Brasil, tinha uma companhia de dança e eu comecei a fazer muita luz com ele. E nestas luzes com ele saíram as críticas falando do meu espetáculo, das minhas luzes. Também uma outra companhia de Verona, esqueci o nome agora, não vou me lembrar. Também a mesma coisa, fizemos vários espetáculos e espero que não esteja online, que eu não me lembro do nome. Taiga, o nome do espetáculo era Taiga, mas o nome da companhia esqueci. E aí com eles também, a mesma coisa, espetáculo de dança e crítica boa. Então, tudo isso me ajudava muito a ter confiança naquilo que eu estava fazendo. O Sacomandi foi um dos meus professores, o Banff foi um dos meus professores, Banff mais na área de iluminação de televisão, porque teve também uma experiência neste momento de entrar na TV particular e na TV de Estado, que é a RAI, assim como e ter uma experiência com sitcom e programa ao vivo, karaokê, um programa que rodou para a Itália inteira, e a gente era lá, técnicos que montava com um diretor de luz muito generosos, que sempre explicavam os porquê. Então, Carmen, olha só, eu vou derrubar agora, a gente vai encerrar essa primeira etapa, e eu já vou voltar e te chamo para a gente passar para a parte do Brasil. Ok, combinado. Tá, então até já, galera. Eu vou derrubar a live. Aspettate che ritorno subito. E a gente já vai voltar, tá bom? Até já.